Bahia Meio-Dia. Oferecimento Fainor. Vestibular Solidário. Provas 28 de janeiro. Inscrições no site. E novo lava-louças TU. Embalagem super prática e mais eficiência para você. Boa tarde para você, um ótimo início de semana. São 11 horas e 59 minutos. O Bahia Meio-Dia desta segunda-feira vai mostrar o sofrimento de moradores de um loteamento. A Embasa cavou tudo para colocar o esgoto e a buraqueira ficou por lá. E você vai ver também. É chuva em Vitória da Conquista. Domingo de tempo instável, estragos em vários pontos da cidade. Olha o carro como ficou. Acidente na Luiz Eduardo às 3 da manhã. Maconha na mala, 20 quilos apreendidos. E o domingo de esporte na Olívia. O Bahia Meio-Dia está no ar. A gente começa o jornal com uma queixa que muita gente tem da Embasa. Vai instalar rede de esgoto ou de água, quebra a rua, vai embora e a buraqueira fica lá. Luan Ferreira foi conferir essa situação em 3 ruas do loteamento Vila Oeste, em Vitória da Conquista. Luan. Um tempo atrás, os moradores aqui do loteamento Vila Oeste, em Vitória da Conquista, insistiram e conseguiram que a Embasa fizesse o esgotamento sanitário de 3 ruas aqui do loteamento. O projeto foi concluído, isso faz 3 anos, mas olha só, ficaram os buracos aqui na rua. E tem terra, tem buraco, tem causado transtorno para os moradores. Seu Judásio é da Associação de Moradores. Seu Judásio, vocês têm insistido com a Embasa por conta desse problema aqui? Pois é. Há 3 anos e meio atrás, nós conseguimos que fosse implantado, através da solicitação com a Embasa, fosse implantado esgotamento sanitário nas 3 ruas, A, B e C. Tudo bem. Aí logo em seguida ficou os buracos, né, que foi danificado o tratamento asfáltico que tinha aqui. E nós encaminhamos ofício, como eu estou aqui na mão, 2 ofícios em janeiro de 2016 e não tivemos resposta. E como está fazendo calor agora, a poeira vai subindo, tem muita terra aqui. Dona Vitória Aparecida está tendo que limpar várias vezes a casa, a frente de casa. É assim mesmo, dona Cira? Todos os dias. É esse poeirão. Quando tá seco, é esse pó. E quando chove, isso aqui vira um lamaçal. E nós estamos assim com sérios problemas, né? Primeiro, que aqui tem uma escolinha que é para de pequenininhos, que as mães estão sempre toda hora chegando para poder trazer os meninos. Essa é a Rua C das 3 ruas, provavelmente é a mais danificada. Tem muitos buracos e olha esse. Por aqui que passa a rede principal de esgoto, o buraco está bem profundo e o pior, os moradores já tiveram, inclusive, que tapar alguns buracos. O seu Jailson já fez isso, é isso mesmo, seu Jailson? É verdade. Teve momentos em que a gente sentiu a necessidade de tapar os buracos porque estava impedindo a passagem de carros. Veio um benefício, mas deixou para vocês um problemão aí, né? É verdade. E nisso a gente não tem a resposta da Embasa, né, o órgão, para então reparar aquilo que ela fez, que na verdade é de responsabilidade dela assim que ela termina a sua obra. Pelo menos hoje os moradores vão continuar sem resposta da Embasa, porque a gente tentou contato com a empresa durante toda a manhã, mas ninguém atendeu as ligações. E tem uma queixa dos moradores de Irajuba. Eles disseram que estão há mais de 60 dias sem água. A dificuldade está grande para conseguir água para os serviços básicos de casa. A gente vai ver um vídeo aí agora que foi feito por um telespectador e mostra como o pessoal tem se virado por lá. O pessoal está indo buscar água longe, que é armazenada em tonéis e galões, como os que a gente viu aí. E a situação lá em Irajuba está ficando crítica. Os moradores já não sabem mais o que fazer. O escritório da Embasa em Jequié, que é responsável pelo abastecimento em Irajuba, informou que a cidade é atendida pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Jaguaquara e que, de dezembro de 2017 a janeiro deste ano, foram vários problemas de vazamento em adutoras e também falta de energia. Segundo a Embasa, o tempo para que o abastecimento seja normalizado demora mais em localidades que são mais distantes, como é o caso de Irajuba. A Embasa disse ainda que para o segundo semestre desse ano está prevista uma ampliação no sistema que deve melhorar o abastecimento no município.
Gente, ontem choveu forte em alguns bairros de Vitória da Conquista. Em pouco mais de uma hora, foi chuva suficiente para provocar transtornos para os moradores. E por causa da falta de estrutura de alguns locais. A gente costuma culpar a chuva, mas ela não tem culpa não, ela é sempre bem-vinda. A chuva que caiu na tarde de ontem em Vitória da Conquista causou estragos em alguns pontos da cidade. Aqui no bairro Santa Cecília, os moradores ficaram assustados. Pela marca na parede, dá para saber até onde a chuva subiu. Seu Grimaldo conta o que viu. Toda essa área daqui ficou completamente alagada. Perigoso, né? Até para... Muito perigoso e assustador, porque se acontecer um rompimento, o que acontece daqui até a Conquistinha é uma coisa terrível. Pedimos às pessoas que não joguem lixo na rua, não deixem acumular lixo, principalmente a questão do resto de construção jogados na rua, que causam problemas, como nós tivemos novamente naquele canal do Panorama que passa pelo Santa Cecília, ali na Paulino Santos, aonde subiu mais de 20 milímetros, invadindo 2 casas e mais uma marcenaria que tem naquelas localidades ali, causando prejuízos novamente aos proprietários desses imóveis. A chuva também causou prejuízos na sede da Embasa, na rua Siqueira Campos. A água subiu cerca de 20 centímetros e o resultado foi muita lama e estragos nos setores de cobrança, serviço e atendimento. Os funcionários não tiveram como trabalhar. Por meio de nota, a Embasa informou que o atendimento aqui está temporariamente suspenso. Enquanto isso, quem precisar dos serviços da empresa deve procurar o ponto de atendimento no saque do centro da cidade, que funciona das 7 da manhã à 1 da tarde. A força d'água foi tanta que abriu essa tampa de esgoto na rua João Pessoa, no centro. Em outras ruas, muitos buracos e entulho. Nessa aqui, uma cratera. A chuva também causou estragos aqui na rua Floriano Peixoto, no bairro Alto Marom. Os moradores que não quiseram dar entrevista disseram que, enquanto chovia, eles ouviram um forte barulho. E quando vieram olhar, essa cratera aqui estava aberta. No bairro Panorama, a chuva trouxe muita terra e entulho também. Alguns moradores tentaram proteger a casa com sacos de areia. A força d'água abriu uma valeta. Esse poste tá para cair. Seu Gil precisou de uma enxada para tirar a terra de dentro e fora da casa. Difícil, nós passamos a situação, a água entra aqui, não dá para o carro entrar na garagem, nada. Por causa das últimas chuvas, Vitória da Conquista está em situação de emergência. Ontem, lá na Paulino Fonseca, no bairro Santa Cecília, os carros e os ônibus estavam voltando na contramão porque aquele córrego, que passa ali, aquele bueiro de escoamento de água da chuva, como disse o coordenador da Defesa Civil, o Baldino Figueira, estava com a água subindo e subindo muito rápido. O pessoal ficou com medo e voltou. E um telespectador filmou a chuva desse domingo no alto do bairro Candeias e mandou as imagens para a gente. Vamos ver aí. Segundo a Defesa Civil, choveu ontem 27 milímetros em pouco mais de uma hora. Lembrando que cada milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água por metro quadrado. Agora, interessante é que não choveu em toda a cidade. Em alguns pontos não caiu uma gota d'água. Nesse vídeo agora, a gente vê isso bem interessante, não é? A chuva indo embora aí na direita e do outro lado à esquerda, o céu ficando claro e no final da tarde o sol apareceu em Vitória da Conquista. Hoje o dia amanheceu com tempo instável e o sol brilhou também durante boa parte da manhã. Vamos ver como é que está agora. Imagens gerais da cidade, o céu bastante nublado. Lá no horizonte a gente vê algumas nuvens carregadas e a impressão que se tem é que está chovendo por lá. Agora a gente vai para o bairro Boa Vista, Avenida Luiz Eduardo Magalhães, pertinho do cruzamento com a Juraci. Nesse ponto da cidade tem sol, o céu está com algumas nuvens e a temperatura média é de 24 graus. Vamos ver a previsão no mapa. Calorão em Jequié nesse início de semana e vai ficar assim a semana toda. Não deve chover. Temperatura mínima de 22 e máxima de 31 graus. Vamos para Guanambi, semana de tempo firme. A menor temperatura hoje é de 22 graus e a maior de 33. 18 de mínima e 30 de máxima é a previsão para a Vitória da Conquista hoje. Ou seja, calor agora de tarde. Não tem previsão de chuva e o sol segue com tudo. Amanhã, 16 e 29 com sol e quarta-feira, muito calor também. Oscilação térmica entre 16 e 30 graus.
Teve acidente na madrugada desta segunda-feira na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Imagens que foram feitas mais cedo, um carro de passeio bateu no muro e no poste. O motorista perdeu o controle da direção. Uma equipe da Coelba está no local para colocar outro poste aí no lugar. Não houve interrupção de energia elétrica para os moradores, segundo a Coelba. O Sintrans e o SAMU 92 não disseram quantas pessoas estavam no carro e se alguém ficou ferido. Câmera 1 aqui para mim. Vamos lá então para a Avenida Luiz Eduardo Magalhães. A gente vê que a Coelba está trocando o poste aí nesse momento. É um cruzamento perigoso, não é a primeira vez que acontece acidente aí. Inclusive já teve acidente aí com morte. O pessoal entra na curva com muita velocidade, acaba perdendo o controle do carro, que geralmente bate no poste desse lugar. Não é a primeira vez, inclusive, que este poste aí está sendo trocado. Esse muro está todo remendado. Quando a gente passa, a gente vê que está todo remendado de acidentes que acontecem nesse local. Então, os motoristas devem ter bastante cuidado, principalmente quando estiver chovendo, porque o asfalto fica bastante escorregadio e o risco de acidente é grande. Em Vitória da Conquista, 20 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. A droga foi apreendida neste domingo no bagageiro deste ônibus que saiu de São Paulo com destino a Fortaleza, no Ceará. A maconha estava com uma passageira e foi dividida em tabletes dentro de uma mala. A mulher já foi condenada uma vez por tráfico de drogas. Ela foi levada para o DISEP. A droga foi apreendida. Pois é, e agora pode ser condenada de novo e, se for condenada, pode pegar até 15 anos de cadeia por tráfico de drogas. Gente, o verão chegou e com o calor muita gente apela aí para o ar-condicionado. Mas antes de ligar o aparelho, é bom fazer uma limpeza, viu? Sem manutenção, o ar-condicionado pode ser uma porta aberta para muitas doenças. No verão, até quem gosta do calor procura sempre um lugar mais fresquinho para ficar. Nessas horas, o ventilador e até mesmo o ar-condicionado, um item que já foi considerado de luxo, viram grandes companheiros na hora de enfrentar o calorão. Quem tem ar-condicionado precisa ficar atento para não transformar o amigo em inimigo. Quem tem ar-condicionado em casa e não faz a manutenção do aparelho pode estar respirando fungos, ácaros, vírus e bactérias. Esses micro-organismos, que são invisíveis aos olhos, circulam no ar e vêm parar aqui, no filtro do ar-condicionado. Como a gente pode perceber, era assim que esse filtro deveria estar. Não é raro uma pneumonia causada por bactéria que adora filtro de ar-condicionado. Nessa época do ano, a gente pensa muito nela e ela é muito frequente no nosso meio. Nessa loja de manutenção de ar-condicionado, a procura aumentou 70% com a chegada do verão. No inverno, a maioria delas não ligam ar-condicionado, né? Até porque nós moramos em Vitória da Conquista, que tem uma temperatura realmente que cai bastante. Então, as pessoas não ligam. Quando chega, isso influencia o quê? A máquina começa a reter mais poeira ainda. Quando ela chega no verão, que ela liga a máquina, então a máquina começa a jogar até poeira no rosto delas. A pessoa vê que a máquina não está refrigerando adequadamente, então a procura aumenta bastante. O ar que entra no aparelho é resfriado e devolvido para o ambiente. Por onde o ar passa, a sujeira, poeira e outros micro-organismos passam também. E o resultado de 6 meses de uso contínuo é esse aí. Perigo que pode ser evitado com manutenção preventiva. Um dos maiores sintomas quando a máquina está suja é que ela realmente começa a pingar. Primeiro. Segundo, o ambiente que você está trabalhando. Se for um ambiente que você vê que tem muitas impurezas, ambientes que passam muitos carros, por exemplo, portas abertas, fatal, suja. É como se diz, a poeira está no ar. E o baixo rendimento. Para quem tem algum problema respiratório crônico, então, a atenção deve ser redobrada. Se você conseguir hidratar sua mucosa ocular, sua mucosa nasal, sempre hidratar com líquido, né? Ingestão de líquido, ou manter um umidificador dentro do quarto que o ar-condicionado vai ficar funcionando, essa é a medida de proteção para as doenças que a gente pode ter na exposição ao ar-condicionado. Mas não vale fazer a manutenção do ar-condicionado da casa e esquecer o do carro. Quem respira o ar sujo pode ter crises respiratórias e até pegar doenças. O ar-condicionado do automóvel ele deve ser higienizado tanto quanto o ar-condicionado do domicílio. E traz para a gente riscos tanto quanto o ar-condicionado do domicílio. Então fica a dica, manter as portas e janelas abertas também é importante. A luz solar ajuda a eliminar micro-organismos como fungos e ácaros.
Os médicos também recomendam para quem tem ar-condicionado no quarto, à noite, na hora que for dormir, colocar uma vasilha de água, então uma toalha molhada, para que o ar-condicionado tire a umidade da água ou da toalha, né? E não acabe tirando a umidade das nossas mucosas, o que pode ser muito ruim. Vamos voltar lá para Luiz Eduardo Magalhães, monitor 1, ver como é que está a movimentação nesse trecho aí da avenida. É um trecho bastante movimentado, liga vários bairros da cidade, uma via importantíssima. E esse trecho que a gente está vendo tem essa valeta no meio. A gente mostrou antes o poste que está sendo trocado pela Coelba por conta de um acidente nesta madrugada. Os motoristas devem abrir o olho também em relação a essa valeta aí, viu? Volta e meia cai carro aí, a gente passa, o carro está caído. É justamente porque nessa curva os motoristas perdem a direção, o controle da direção do veículo. O pessoal da Coelba continua trabalhando ali para colocar o poste no lugar. Gente, domingo é dia de atividade física, né? Muita gente aproveita para correr, andar de patins, de bicicleta. A Avenida Olívia Flores fica assim, ó, de pessoas. Então, à noite no BATV, a gente vai ver uma reportagem falando sobre esse domingo. A chuva só foi à tarde, mas pela manhã, tempo abafado, muita gente foi para a Olívia. A seguir, os destaques estaduais do Bahia Meio-Dia, 12h14 agora. Grandes invenções, grandes descobertas, grandes ideias. A educação torna possível aprender sobre muitas coisas, inclusive sobre solidariedade. Vestibular Solidário Fainor. Provas 28 de janeiro. Inscreva-se no site e doe alimentos não perecíveis. Vestibular Solidário Fainor. Torne possível.